A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, pois lembrando que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias, em letras, que são as Escrituras Sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem sacerdote e apóstolo. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que no horário de a partir de 1h12 até 1h24 da madrugada, onde nós reservamos exclusivamente para interagir com vocês nos comentários, tirar as suas dúvidas com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Então, eu estarei dando início agora às ministrações das orações, então lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor, independente da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, verdadeiramente para receber a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhe para que outras vidas recebam a palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa,
forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja agora alcançando cada uma dessas vidas os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas de todas as áreas e setores de suas vidas, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e capacitados para fazerem a tua verdadeira obra e justiça com perfeição e alegria, para que o teu santíssimo nome seja ainda mais engrandecido em todos os 4 cantos dessa terra, em todos os povos e nações que estamos alcançando através desta internet. Seja sempre tudo para bendizer ainda mais ao nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para o coração de todos vocês. E agora eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Lembrando que hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro nas Escrituras Sagradas que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma ser o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. E esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E, lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2, para que, mesmo ausentes quanto ao corpo, aqui e agora, nesse momento, nós estamos todos juntos em um só Espírito, para louvar e engrandecer ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixando bem claro, eu só apareço em 2 de nossas contas, no @MileOfertadim e na Igrejas Benditas. Se você está me vendo através de outros canais, não sou eu, tá bom? Que tenho também uns hackers aí que estão mexendo, pegando as nossas visualizações e jogando para os canais dele, transmitindo as nossas lives para os canais deles. Como nós estamos aqui verdadeiramente focando em espalhar o Evangelho e a justiça do Senhor, nós não estamos entrando de maneira legal por atrás desse tipo de canais que estão fazendo isso com as nossas lives. Mas verdadeiramente a palavra do Senhor sempre é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada, e é necessário semeá-la sempre aos nossos corações. Vamos dar início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para você receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que todos que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora também por todos vocês, todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte. Eu sou membro da igreja virtual
@igrejasbenditas, e também, eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e faço live nesta outra igreja virtual, @igrejasbenditas. E quem estiver nos acompanhando pelo Milha Oferta Din, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai nos encontrar ao vivo neste momento também, nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor aos seus corações é o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Daniel, capítulo... Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito, par de número 8, livro de Daniel, capítulo 5. E para o rebanho bendito, ímpar de número 7, livro de Daniel, capítulo 6, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que nada mais é que a ciência, o estudo, um significado por trás de cada uma letra, cada um número, no caso, cada um número presente nas escrituras da Bíblia Sagrada, na palavra do nosso Senhor Deus, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do Senhor nosso Deus. Tanto é que estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as nossas 12 igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, para que vocês vejam a seriedade e a profundidade do conhecimento, discernimento e entendimento que nós temos das Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas não estamos aqui para separar a igreja em hipótese nenhuma. Estamos aqui para ajuntar. Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus. Aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Há uma diversidade de ministérios. Cada um deles tem que ser extremamente eficiente na função da qual ele foi chamado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Primeira oração é a oração de número 9. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer essa obra para com o Senhor, convidando outras vidas que precisam e necessitam. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração de número 9, para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se inscrevam, nos siga para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que nesta madrugada eles venham ser revestidos com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. E ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, para que o seu santíssimo nome seja ainda mais exaltado na vida de cada uma bendita vida que está o buscando ao Senhor nesta madrugada. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Lembrando que nós não estamos pedindo nada a ninguém. Pelo contrário, estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. E o porquê de nós oferecermos dinheiro, você pode acompanhar no meu canal, @mileofertadim, com 2 L's, e é @mileofertadim, meu canal na outra rede social. A live fica salva. A última live anterior a essa aqui, você vai encontrar verdadeiramente eu explicando alguns dos porquês de nós oferecermos dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, que serve de material de trabalho para todos vocês. Vamos à ministração no livro de Daniel, capítulo 5, no versículo 3 ao versículo 9. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazzar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Daniel, vemos como o Senhor verdadeiramente zela pela santidade daquilo que lhe é seu. E vemos também como o nosso Senhor é grandioso, que um simples escrever de dedos dele causa assombro e terror. O nosso corpo físico verdadeiramente não é capaz de resistir à glória do Senhor. Que há um tempo atrás, até um abençoado chegou a me perguntar no @mileofertadim, que lá eu interajo mais com os comentários e tiro suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Ele perguntou por que Deus não fala assim diretamente com o ser humano, por que ele usa de terceiros, ou então por que ele se fala com sonhos, esse tipo de coisa. E é simplesmente, eu lembrei justamente, o Espírito Santo fez lembrar dessa passagem e também de uma outra. Nessa passagem que o Senhor foi lá, utilizou o seu dedo para escrever na parede, e o joelho do rei chegou a bater de medo, de temor por aquilo que está acontecendo. E um outro fato também, o próprio povo de Israel, quando o Senhor foi verdadeiramente falar diretamente ao povo, o povo temeu mais uma vez, o povo não resistiu à grandiosidade, à glória e à majestade do Senhor. E com isso o Senhor começou a usar de intermediário Moisés, porque o próprio povo pediu. O povo, fala com Moisés e Moisés repassa a história pra gente. Mas depois de passar alguns anos, o povo esqueceu disso. E aí teve lá a rebelião de Coré, que queriam, por que se todos nós somos santos, somos descendentes de Abraão, por que Deus não trata todo mundo aqui igual? E aí que a gente vê que o próprio povo quis fazer essa separação e depois voltaram atrás na sua palavra. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a inconstância do nosso coração. Devemos estar sempre firmados sobre a rocha e não sermos guiados como emoções e sentimentos, como as ondas do mar. Tanto é que nós temos aí as nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês estarem alerta, para vocês vigiarem e para vocês se posicionarem como igreja do Senhor Jesus. Não se deixarem levar pela emoção e pelo sentimento, pelo aquilo que o seu olho viu, pelo que o seu ouvido ouviu e por aquilo que o seu coração está sentindo, para que você não venha por causa de um momento de emoção e de sentimento, você venha acabar trazendo prejuízos para si ou para sua família. E essa denúncia de número 61 aborda justamente um tema que é muito importante das igrejas do Senhor Jesus de hoje em dia estarem abrindo muito os seus olhos. Pois muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal das autoridades que constituem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores.
do Executivo, prefeitos, governadores e presidentes, e do Legislativo, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva também muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Tudo para a mais honra e glória, nosso Deus Todo-Poderoso. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não tirarmos decisões precipitadas e acabar, como eu disse, acabei de ministrar Daniel capítulo 5, por causa da emoção, do sentimento, no momento de festa, de lazer, vinha acabar destruindo, arruinando alguma parte importante da sua vida por agir por sua emoção, sentimento, sua opinião, achismo próprio. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, que contém 22 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É justamente abençoado. Como eu disse, vá lá na @milhaofertadim, no canal, que a rede social começa com você em inglês, que você vai ver ali os porquês de nós termos que oferecer dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. É diversas fórmulas que a gente usa, tudo com base na Bíblia Sagrada, para vocês fazerem prova de nós e de todo aquele líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E o livro é o livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, para meditação do rebanho bendito par de número 2, Apocalipse, capítulo 20. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Apocalipse, capítulo 21, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração de mais uma oração. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 2, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que a partir de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, pra quê e como. E se ficarem spawnando aí comentário, eu vou ter que silenciar, porque isso atrapalha tanto a participação das outras pessoas na live, como também você atrapalha o engajamento da live, com isso impede que a palavra do Senhor chegue para mais pessoas. Então eu vou ter que te silenciar se você insistir com esses comentários maldosos. E vamos à ministração da oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que haja agora os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, derrubando e destruindo todo o mal, toda obra do mal,
toda cilada e armadilha do inimigo, que seja destruída e o inimigo envergonhado com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés daqueles que estão verdadeiramente buscando ao Senhor nesta madrugada, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos necessários. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses, à segunda morte, não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 20 do livro de Apocalipse, nós vemos aqui verdadeiramente o posicionamento daquele sacerdócio santo, daquela igreja viva, fiel e verdadeira ao Senhor e Salvador de suas vidas. Pois devemos lembrar, Daniel foi fiel até mesmo na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis na fornalha. Eles não tinham a certeza que o Senhor ia os livrar. Eles tinham a certeza que o Senhor os podia livrar. Então nós devemos lembrar, então devemos apenas colocar a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa fé e confiança naquilo que o Senhor pode nos proporcionar. A nossa confiança deve estar no Senhor, por aquele que Ele maravilhosamente é, para que verdadeiramente Ele, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não muda, verdadeiramente nós venhamos a poder ser dignos de estarmos entre aqueles que serão chamados de benditos do Pai. Tudo para a Amazon e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixando bem claro, todo início da live eu explico, falo as passagens da Bíblia Sagrada, do porquê de rebanhos, porquê benditos, porquê ímpar e par. Quem perdeu a explicação, vai na outra rede social, @Igrejas Benditas, no meu canal, na outra rede social. Você vai poder voltar à live e encontrar as bases da Bíblia Sagrada antes de falar qualquer coisa, pois tudo que nós fazemos é com base nas Escrituras. Próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. João capítulo 8, aquele que é de Deus, ouve as palavras do Senhor Deus. Não tem preguiça de fazer a vontade do Senhor, o Todo-Poderoso, pois os preguiçosos e covardes não entrarão no reino dos céus. Apocalipse 21, versículo 8. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para a Amazon e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, Miqueias capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, Miqueias capítulo 7, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, tudo para a Amazon e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Oração de número 6. Glória ao nosso Deus. Miqueias 6, oração 6. 6 mais 6, 12. 12, rebanho, 12 foi sorteado. A numerologia do nosso Senhor Deus sempre presente para que nós possamos estar interagindo com as Escrituras Sagradas, com o nosso Senhor Deus, como Ele é, verdadeiramente, em espírito e em verdade. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração da oração de número 6. Eu acabei pegando a oração de número 12. Glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação. Eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em todas as áreas e setores de suas vidas. É o que eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador, Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 6, no versículo 8 ao versículo 14. Vou do versículo 9 ao versículo 15. Livro de Miqueias, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Pô, mas o versículo 8, tá bom, vou do versículo 8 ao versículo 14. Miqueias, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 14. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Miqueias, vemos como o Senhor verdadeiramente quer que nós sigamos o caminho do bem. Praticarmos a bondade e a justiça do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aonde nós estivermos. Pois se não for perante a presença do Senhor, se o nosso alicerce não for a rocha, que é o nosso Senhor Jesus o Cristo, não adianta o grande castelo, a grande construção que venhamos a construir. Se a base não for firme, tudo vem a desmoronar. Então devemos colocar verdadeiramente o Senhor como a nossa base e dar honra àquele que merece honra, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que Ele possa verdadeiramente operar ao nosso favor e não contra nós, pois Ele opera contra aqueles que são infiéis, contra aqueles que praticam a iniquidade e a injustiça. Tanto é que aqui deixa bem claro, no versículo 10 e 11, ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, o detestável efa minguado, ou seja, uma riqueza que não tem valor, que não tem substância. E no versículo 11, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos, porque o Senhor abomina a iniquidade, que é a injustiça. Então devemos tomar sempre muito cuidado com os nossos corações, com as nossas denominações religiosas, para que nunca venhamos a pegar a palavra do Senhor e colocar ela para escanteio. E sempre a palavra do Senhor seja o centro, o alicerce, a fundamentação de todas as áreas e setores de nossas vidas. Pois, como está escrito lá no livro de Provérbios, se nós verdadeiramente reconhecermos o Senhor em todas as áreas e setores de nossas vidas, Ele irá direcionar o nosso caminhar.
Vamos ao rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação e se inscreva ou nos siga nos canais de nossas 12 igrejas virtuais, inclusive essa, @igrejas benditas, para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live. E o livro é o livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Sim, são 12 igrejas virtuais ao todo, com live de segunda a sexta. Livro de Malaquias, capítulo 2, para o rebanho bendito par, de número 4. Malaquias, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Malaquias, capítulo 3, para a sua meditação. Dependendo da rede social, você vai encontrar o link e o horário das lives na descrição desse vídeo. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, em que todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Vamos à próxima oração a ser ministrada, a oração de número 3. Louvado e engrandecido seja o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estou falando rápido, perdão, vou diminuir a velocidade, apesar de que o tempo está curto. Mas antes da ministração da oração, eu vou apresentar para todos vocês mais uma de nossas mais de 70 denúncias. Atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81. E também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo, para nos provar que estamos errados ou mentindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos capítulo 10, com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros de João, capítulo 4, com foco nos versículos 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco no versículo 20 e 23, e a 2 Crônicas, capítulo 24, foco no versículo 20. Lembrando, quem não conseguiu anotar as passagens da Bíblia Sagrada, essa live fica salva na outra rede social, @igrejas benditas. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam tocados com o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo e haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso.
Vamos à ministração no livro de Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi. Diz o Senhor dos Exércitos, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Malaquias, vemos como o título de sacerdote não é brincadeira, é uma posição séria que é necessário perseverança, fidelidade e verdadeiramente confessar ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através das suas obras, através dos seus frutos, não somente por palavras, pois é que o Senhor deixou bem claro, propuserdes no seu coração guardar os mandamentos. Guardar não é esconder, guardar é você proteger, é defender, é zelar e é colocá-lo em prática. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque senão as consequências vêm não só para o sacerdote, como para a família do sacerdote e também para todos aqueles que o sacerdote instrui e que o sacerdote abençoa. Aí a gente vê o perigo que tem o seu líder religioso. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 23, versículo 13. Não entram no céu e impedem aqueles que estavam entrando de entrarem também. E em Mateus 23, versículo 15, o Senhor Jesus reafirma mais uma vez que serão condenados 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou, porque é dever e obrigação dele fazer prova se o sacerdote, se o apóstolo, se o bispo, o presbítero, o missionário, seja lá qual for o título religioso dele, se ele está verdadeiramente como manda as Escrituras, perfeitamente instruído para toda a boa obra, verdadeiramente sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós temos justamente uma de nossas afirmações falando justamente sobre isso do sacerdote, de imitar o nosso líder, de vigiar verdadeiramente as condutas do nosso líder, para que jamais venhamos ser enganados e nem confundidos em hipótese nenhuma, para que a presença, a palavra e a justiça do Senhor sejam sempre prioridades em todas as áreas e setores de nossas vidas. Que a nossa denúncia de número 80. Muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito nos livros de Mateus, capítulo 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco no versículo 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19. E nós estamos desafiando a alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncia essa mensagem de número 41, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Tudo para mais uma glória de Deus. Não são as 12 igrejas de Apocalipse não, abençoado. Lá em Apocalipse capítulo 12 e 3 são 7 igrejas. O número 12 tem outro significado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos administrar ao sorteio do livro para os rebanhos que foram sorteados, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos.
Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de 2 Crônicas, capítulo 4. 2 Crônicas, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito, par de número 6, 2 Crônicas, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, 2 Crônicas, capítulo 5, para a sua meditação. E é também por nós estarmos de olho no céu e não nas riquezas desse mundo, que os nossos templos físicos aí também estão inaugurando em todos os municípios do Brasil, levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que verdadeiramente seja conforme está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogma, sem costume e sem religiosidade. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Eu avisei que se ele continuasse com essas mensagens spawnando e atrapalhando o engajamento da live com coisas mentirosas, eu iria ter que silenciá-lo. E eu até perdi aqui o foco. Lembrando, quem quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e fortalecidos, curados e protegidos com os poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, Deus. Aqui não tem Jesus, pelo menos eu não vi ninguém aí chamado Jesus nos comentários. Aqui tem o Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, pois o nome dele é Senhor e ele é o Cristo. Então devemos tratá-lo com o devido respeito ao trono do qual ele atualmente está assentado e reinará eternamente e para todo sempre. Vamos à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 7. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º mês, no dia 2º no ano 4º do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados segundo o primitivo padrão, 60 côvados e a largura 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados, no sentido da largura do lugar santo, e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nelas palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos uma grande prosperidade material, uma grande, vamos dizer, vou usar uma palavra assim que todos entendam, uma certa ostentação no templo físico. Mas devemos deixar claro que aqui não é ostentação. Por quê?
Porque aqui ninguém tinha falta de necessidade de nada. O povo não estava da forma como está hoje em dia. O obreiro estava recebendo seu salário. As pessoas tinham o que comer, o que beber, o que dormir, o que vestir. Aqueles que não tinham, o irmão estava ali, suprindo com aquilo que tinha. Mateus 25, 31 a 46. Então devemos tomar muito cuidado. Porque esse padrão de templo é lícito quando não há nenhum irmão passando necessidade. Porque se tiver uma só pessoa verdadeiramente ele não sendo suprida com os necessitados, um pequenino irmão ali passando necessidade dentro de um templo físico, todo aquele que se diz ser dele ou que ele é seu, também pega a iniquidade e leva sobre si. Então tome muito cuidado com esses templos grandes e luxuosos, que quando você diz que você é dele ou que ele é seu, e tem pessoas ali dentro passando necessidade, estão sendo negligenciadas, você se torna cúmplice, você se torna réu, você compactua com aquela intenção. Ah, não, Milena, eu não gosto, eu concordo que tem que mudar. Então por que você não se posiciona para mudar? Fica só de braços cruzados falando, não, mas eu acho que tá errado, mas eu acho que isso, mas eu sinto, mas eu acho, mas eu sinto, mas eu acho. Então tome muito cuidado com o que você acha e com o que você sente. Verdadeiramente comece a colocar em prática aquilo que está escrito, que é a verdade absoluta para todas as áreas e setores de nossas vidas. Vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9, a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para os seus corações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós não temos nenhuma religião, nem ensinamos nenhuma religião, porque religião não existe nas Escrituras Sagradas. Pesquisem aí a etimologia da palavra religião e vão ter ali toda a história do porquê a gente afirma que não temos nenhuma religião, nem ensinamos nenhuma religião. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. E, até porque, a gente não acrescenta e não omite nada. Apocalipse 22, 18 e 19. E religião já é um acréscimo nas Escrituras Sagradas. Aqui a rede social comentou, peraí. São todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando, vou interagir mais com os comentários a partir de 1h12 da madrugada. Vamos ao livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, Oséias, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Oséias, capítulo 7, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também por ele, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja agora o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo e no de encontro contra todo o mal e toda a obra do mal, toda cilada, impedimento ou trava do maligno, que tudo aquilo que foi preparado pelo inimigo para envergonhar, seja ele envergonhado, e o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, venha a ser ainda mais exaltado através de nossas vidas. Assim como está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, todos vejam a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus. E essas vidas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará.
Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Miqueias, vemos como verdadeiramente o Senhor nos dá a oportunidade. Então busque se arrepender enquanto é tempo. Não queira a misericórdia do Senhor quando o juízo já está batendo a porta. Queira verdadeiramente a presença do Senhor, com a paz, a graça, a alegria do Senhor Jesus, em todas as áreas e setores de suas vidas, nos altos e baixos, de onde for que você estiver. Busque sempre a sinceridade no seu coração para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, em guardar e praticar, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhuma religião, nem ensinamos nenhuma religião. Pesquisem Provérbios, ele comentou Provérbios, que justamente os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E verdadeiramente, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Senhor Deus, do Senhor não se escarnece. Então devemos tomar sempre muito cuidado, pois aqueles que estão ministrando a palavra do Senhor nosso Deus se tornam ministros do Senhor e são, como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 102, são lavaredas do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último livro a ser ministrado, que é uma palavra para todos nós, livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais um glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Daqui a pouco, a partir de 1h12, estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas nos comentários. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Hebreus, capítulo 7. Lembrando, quem perdeu o sorteio dos rebanhos, essa live vai ficar aí disponível no @Igrejas Benditas, no nosso canal @Igrejas Benditas, para que vocês possam acompanhar a palavra do Senhor nosso Deus e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. E a oração é a oração de número 4, a próxima a ser ministrada para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser protegidos com as armaduras celestiais, com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer e serem capacitados para exercerem toda boa obra para a honra e glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar.
pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui deixar claro algo que é muito importante para todos vocês terem ciência. O sacerdócio não começou em Levítico, não começou com Levi. Ele apenas foi uma das tribos que ficou encarregada de exercer o sacerdócio entre as 12 tribos de Israel. Mas o sacerdote, vem lá de Gênesis. Melquisedeque verdadeiramente já tinha ali o título de rei e sacerdote. E lá em Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus constituiu todos nós reis e sacerdotes. E verdadeiramente é muito importante sabermos exercer as funções corretas para sabermos se estamos enquadrados como reis, se estamos enquadrados como sacerdotes ou até se está como rei e sacerdote. Escolham agora o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, se você escolheu o número 6. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, e daqui a pouco vou interagir com vocês nos comentários. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, se você escolheu o número 3. Essa live fica salva em outras redes sociais, @igrejas benditas, no plural, em todas elas, @igrejas benditas. Se você escolheu o número 1, livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 5, vai meditar em 2 Crônicas, capítulo 4. 2 Crônicas, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, se você escolheu o número 7. E eu vou dar agora uns comunicados muito importantes para todos vocês, que eu peço a atenção de todos, e vão podendo deixar aí nos comentários suas dúvidas, que daqui a pouco eu estarei interagindo com os comentários. Lembrando, dúvidas referentes às escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o porquê, para que e como, ou sobre nossas mais de 70 denúncias. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives, continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, além da flexibilidade nos horários, de segunda a sexta, do horário da madrugada, manhã, tarde e noite, para você buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que é eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e no @mileofertagem ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Se tiver uma rede social que não vai encontrar fixado o perfil, basta ir em outras redes sociais que você vai encontrar. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo de nossos templos físicos, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias para tirar as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agora chegou o momento de interagir com vocês, mas antes pausa para água. Gratidão, Senhor. Aí, abençoado, ele comentou, se for para uma live minha e conversa demais, eu bloqueio qualquer um. Mas aqui, abençoado, a gente deixa todo mundo interagir, é claro, se faltar com respeito ou começar a incomodar as outras pessoas que estão aí participando, aí nós devemos silenciar as pessoas, silenciar essa pessoa, no caso. Mas a gente sempre procura agir aqui com moderação, dando oportunidade para todo mundo interagir, para tirar as suas dúvidas, principalmente lá no @mileofertagem. E tem live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até às 7 horas e 40 minutos. Que lá não é igreja, é ministério do Senhor focado em interagir, em ser a igreja viva do Senhor Jesus. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. O abençoado perguntou, os obreiros recebem o seu salário? Não. Recebe, entendi. Ele falou, os obreiros recebem o meu salário? Não. Cada um obreiro recebe o próprio salário. Por quê? Porque é mandamento do Senhor Deus. É mandamento do Senhor Jesus e dos apóstolos, que eles só obedecem, no caso, o mandamento do Senhor Deus e do Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus foi claro, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E lá no livro de Tiago deixa claro que aquele que retém o salário, o clamor daquele que estava para receber o salário e não está recebendo, chega aos ouvidos do Senhor. E com isso, o que está de liderança religiosa aí com o pezinho já dentro do inferno, por causa de estar retendo o salário do obreiro, verdadeiramente não tem conta. Então é muito importante examinarmos as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que não sejamos enganados e nem confundidos, e nem venhamos a ser contrários às Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O abençoado comentou, na Bíblia o sacerdote não era só um título, era alguém separado para estar entre Deus e o povo. Não, deixando claro, o sacerdote é um título para quem está separado. Não era porque não era só um título. É um cargo, não é um título. É um cargo verdadeiramente ministerial, de que tem uma função a ser exercida e tem que ser com perfeição. Porque, como a gente ministrou ali em Malaquias capítulo 2, se não for com perfeição, acaba trazendo maldições tanto sobre a vida daquele que está fazendo de maneira imperfeita, como também daqueles que estão ali participando e interagindo. Tanto é que nós temos aí nossas duas denúncias, de número 15 e 16. Que em uma, nós afirmamos que a igreja que tem obras imperfeitas não tem a salvação. No caso, a gente fala para vocês provarem, né? Quem provar na Bíblia Sagrada que a igreja com obras imperfeitas tem sim a salvação e a vida eterna livre, recebe um prêmio, se não me engano, é 2 milhões de reais em dinheiro. E a outra, que o líder com obras imperfeitas pode sim ser um líder nos ministérios gerais do Senhor Jesus Cristo. Provou isso na Bíblia Sagrada, recebe mais 2 milhões de reais em dinheiro, para que vocês vejam a nossa sinceridade e transparência. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O Cristo, porque Ele é o Cristo, literalmente. Cristo não é um simples sobrenome, e sim é um cargo do qual deve ser sempre demonstrado o devido respeito para o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade,
Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui, sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Vão deixando nos comentários suas dúvidas, perguntas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Eu fico olhando de um lado para o outro porque estou ao vivo em todas as redes sociais para mais de 30 países e procuro sempre buscar interagir com todos vocês. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Outra pessoa ele comentou: ainda bem que tu não tens religião, pois eu creio no Senhor Deus Todo-Poderoso, na Bíblia Sagrada, e não acrescento e não omito nada. Para quem chegou atrasado, chegou agora e não sabe por que não se deve, aquele que crê no Senhor Deus, como está escrito, não é bom que ele tenha uma religião. Por quê? Porque esse termo religião não existe na Bíblia Sagrada. E se você verdadeiramente acredita que a palavra do Senhor Deus é absoluta, e você tem temor ao Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, que não pode acrescentar e nem omitir nada, então você verdadeiramente evita qualquer coisa que seja um acréscimo. Milena, Tiago 1, versículo 26. Gente, esse versículo está adulterado. Se na sua Bíblia está escrito ali religião, está adulterado. Esse termo religião surgiu 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. Então, ou o apóstolo Tiago é o Matusalém 2, nem o Matusalém 2.0, né? Já que ele viveu mais do que Matusalém, viveu mais 1500 anos para poder escrever uma epístola com uma palavra que nem existia na época em que ele era vivo aqui naturalmente entre o mundo e o ser humano. Ou então vocês vão acreditar que ele reencarnou aqui, se fez carne 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus, só para escrever um livro com a palavra religião. Então devemos tomar muito cuidado. Basta você pesquisar na internet etimologia da palavra religião, como aí no meu canal @milaofertadim, a nossa produção já colocou aí para vocês estarem pesquisando. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Desculpa, eu tô falando muito rápido. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, no @Igrejas Benditas. Em o novo ministério, @milaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito Santo de verdade. Se eu fosse ficar simplesmente me incomodando com cada coisa que eu leio aqui nos comentários, eu simplesmente não iria pegar aqui para abrir o Evangelho. Mas como o Senhor deixou bem claro, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados somos como perseguidos, injuriados, injustiçados e mentindo, disserem todo mal contra nós, porque verdadeiramente, da mesma forma, fizeram aqueles que estão passados, os nossos antepassados. Então nós devemos Tô falando rápido de novo. Então nós devemos tomar sempre muito cuidado com uma síndrome de vitimismo de Senhor, só eu estou sofrendo nessa terra. Jó, ele estava passando por uma tormenta horrível realmente, e ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje em dia. Nós temos hoje os apóstolos deixando bem claro, lembra que você não está sozinho. Tem outros irmãos aí espalhados pelo mundo passando pelas mesmas dificuldades. Mas nós devemos lembrar que tanto a força do irmão que está em outro lugar passando por essa dificuldade, quanto a sua força não é para estar nesse mundo. Não é para estar naquilo que está ao seu redor, e sim naquele que deve estar habitando dentro de você. João, capítulos 14, 15 e 16. Palavra do Senhor Jesus. Ele vem habitar ele e o Pai vem fazer morada naquele que guarda e pratica os seus mandamentos, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Tudo para a mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Na verdade, eu sou natural do Rio de Janeiro. Nós estamos aí espalhados em todos os estados do Brasil. Temos pessoas de outros estados, de outros países também se juntando conosco. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, focando sempre em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes com tal corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu vou apresentar aqui agora mais uma de nossas mais de 70 denúncias, para que vocês vejam verdadeiramente a importância de estarmos todos juntos, em espírito e em verdade, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, trazendo sempre a palavra do Senhor como prioridade em todas as áreas e setores de nossas vidas, e tomando sempre muito cuidado com as falsas doutrinas, com a falsa santidade que as igrejas de templos de físicos de 4 paredes
tendem a apresentar para as pessoas como se verdadeiramente fosse a vontade do Senhor. E aqui, a nossa denúncia a ser apresentada, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A nossa denúncia de número 76. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela vão ser 2 vezes mais condenados que o líder. A gente ministrou durante toda a live. Quem perdeu a ministração, vá na outra rede social, @igrejasbenditas, você vai encontrar a live salva. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja e o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 37, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E o abençoado que perguntou por que a roupa é o mesmo modelo. Porque verdadeiramente é um padrão de acordo com as escrituras sagradas. Deixando isso aqui sempre bem claro, que foi o que eu expliquei mais uma vez também no começo da live. E eu expliquei também hoje, na última live, no @mileofertadim, que sempre que era separado, inclusive a gente foi ministrado ali no Mile Ofertadim, Levítico capítulo 17, demonstrando ali verdadeiramente, tô falando rápido de novo, demonstrando ali verdadeiramente a separação de vestes santas e exclusivas para trabalhar, para ministrar nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que nós mudamos são as cores, porque na Bíblia Sagrada também, como eu disse no começo da live, é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e em cores, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Lembrando a todos vocês, mais dúvidas, perguntas, debates, interação nos comentários, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. Nessa rede social, você encontra o link e o horário das lives na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, em que aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações, além das que são realizadas das lives de segunda a sexta, pois nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês, todas as madrugadas, sem faltar nenhum único dia. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se vocês querem conhecer mais sobre nós, aprender mais sobre a palavra do Senhor, acompanhem nossas lives que ficam armazenadas na outra rede social. Se inscrevam, sigam, ativem o sininho de notificação para continuarem recebendo sempre quando nós estivermos ao vivo em todas as lives. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.